Olá, bom dia a todos. Me chamo Edisa Nascimento, sou professora do Instituto Federal Baiano, do campus Governador Mangabeira. Também sou nutricionista com doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba. Inicialmente, eu quero parabenizar e agradecer à comissão organizadora pelo quarto seminário de Agroecologia e Produção Orgânica. Bem, neste evento eu me propus a falar sobre um tema que está diretamente ligado à temática do sertão produtivo. Então, eu intitulei esta palestra como Punks, cultivando e valorizando a diversidade. A gente vai caminhando um pouquinho pelo conceito das punks, né? Como essas plantas subutilizadas têm sido vistas a nível internacional, até chegarmos ao contexto em que estamos inseridos enquanto Instituto Federal Baiano, ou seja, até chegarmos ao conhecimento da diversidade que nós temos de plantas que podem ser utilizadas na alimentação aqui no estado da Bahia. Então, eu já introduzo com um breve histórico que começa a partir de uma preocupação sobre a exploração e valorização destas plantas com potencial, sendo chamadas de plantas silvestres, espécies pouco ou subutilizadas. E essa preocupação se dá diante da abundância de espécies de vegetais comestíveis que a natureza nos oferece. Partindo dessa preocupação, alguns pesquisadores têm investido esforços para buscar entender, explorar e também disseminar o conhecimento acerca desse grupo de plantas das espécies subutilizadas, e desses estudos foram criados alguns termos para se referir a esse grupo de plantas. Alguns deles são utilizados a nível internacional pela FAO, e aqui no Brasil nós utilizamos o acrônimo PANCS. Então, aqui eu coloquei apenas 3, diante de vários outros que nós temos para se referir às plantas espécies subutilizadas. Um deles são os family foods, que se refere a alimentos de miséria, de situações de pobreza, em que ocorrem catástrofes, desastres ambientais e até situações de guerra, em que esses alimentos servem para suprir essa necessidade rápida, né, de nutrientes, já que eles são de fácil acesso, facilmente encontrados em comparação com as espécies convencionais. O outro termo são as NUs, que são as espécies negligenciadas e subutilizadas. Aqui no Brasil, utilizamos punks criada pelo professor e biólogo Knupp, a partir da sua tese de doutorado em 2007. E desde então vem sendo utilizado por vários outros pesquisadores que se interessaram, né, por pesquisas relacionadas a esse grupo de plantas. Porém, todos esses termos, eles culminam para a exploração e valorização dessa diversidade de espécies comestíveis que nós temos, né, que pode ser um potencial aí para a inclusão na nossa alimentação. Nos últimos anos, esse assunto, por ser de interesse internacional, participou de algumas conferências, de alguns eventos para ser debatido, e nestes debates foram incluídos alguns pontos, como relacionar o uso dessas espécies de planta, né, com as políticas nacionais e internacionais que abordem questões globais de fome, subnutrição e a pobreza, visando assim promover a segurança alimentar e nutricional, além de conservar os sistemas agrícolas sustentáveis, bem como estabelecer listas nacionais e regionais para investigar e catalogar essas espécies, já que muitas delas ainda são desconhecidas. E diante dessa biodiversidade global que nós temos, o Brasil é detentor de 15 a 20% das espécies vegetais, e cerca de um terço destas podem ser utilizadas como alimento, tem esse potencial a ser explorado. Porém, a nossa alimentação ela ainda é muito voltada para as espécies convencionais, tornando essa alimentação muito limitada. 90% dos alimentos que nós consumimos, eles são oriundos de um grupo de menos de 30 espécies, dando ênfase aqui para as 4 de maior comercialização, isso a nível mundial, como arroz, trigo, soja e milho. E isso tem dificultado essa maior exploração daquilo que a gente ainda não conhece, ainda não faz parte do hábito alimentar das culturas a nível mundial, mas que pode ser incluído. Diante disso,
as punks são apresentadas, né, como sendo uma proposta para essa inclusão, e o professor Knupp, em 2007, definiu punks como sendo plantas que possuem uma ou mais partes que podem ser utilizadas na alimentação humana. Então, aí envolvem raízes, tubérculos, talos, frutos, flores, sementes. Tudo isso se encaixa dentro da definição de punks, e esse acrônimo ele tem sido usado tanto para se referir à planta como um todo, ou parte das plantas, e ainda para partes de plantas de alimentos que para a gente já são convencionais, como cenoura, batata doce. As folhas desses alimentos também se encaixam no conceito de punks, assim como o talo da bananeira, o coração da bananeira, que tem sido bastante utilizado, gourmetizado. Alguns estudos realizados pela UFBA, no setor da área de gastronomia, tem elaborado diferentes pratos a partir dessa punk, né, do coração da bananeira. Então, aí já está sendo conhecido e expandido em relação à sua utilização. O que a gente percebe em relação às punks, que o seu consumo é limitado por falta do conhecimento, não são plantas comuns, corriqueiras do dia a dia da maioria da população, e isso torna mais difícil o seu consumo, por isso que nós precisamos disseminar, né, esse potencial que essas plantas têm para serem incluídas na alimentação. Por não serem de hábito cultural, por não estarem diariamente na alimentação, elas estão fora das cadeias produtivas e, consequentemente, excluídas, né, economicamente falando, elas não são exploradas, elas não fazem parte do giro da economia no país. Quando se trata de punks, né, nós temos uma variedade imensa. Se nós abrirmos o leque, as possibilidades elas são inúmeras. Estima-se que há mais de 30 espécies com potencial alimentício, isso aqui no Brasil. Mais de 12 mil já foram catalogadas, 7 mil foram identificadas como sendo punks, plantas que já foram utilizadas pelos nossos antepassados, mas ainda tem muito a ser conhecido, a ser explorado e valorizado para o cultivo. Então, as pesquisas estão em andamento nessa busca do conhecimento, da catalogação dessas espécies que ainda são desconhecidas. É importante frisar aqui que uma mesma planta ou parte de planta pode ser não convencional em uma determinada região do Brasil e em outra não fazer parte da cultura do hábito alimentar. Um exemplo clássico disso é o maxixe, que faz parte do hábito alimentar das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, porém, nas demais regiões é considerado uma punk porque não está incluso no hábito alimentar no prato, né, dos indivíduos, da população dessas outras regiões. Um outro exemplo disso refere-se à Auropronobis, que já é bem conhecida em todo o Brasil, mas faz parte do hábito da cultura alimentar de Minas Gerais. Nas demais localidades do Brasil, nas demais regiões, apesar de ser conhecida, ainda é pouco valorizada. Então, se a gente fizer um comparativo entre as convencionais e as não convencionais, nós vamos identificar algumas diferenças. As hortaliças que normalmente nós consumimos, que são as chamadas convencionais, o seu cultivo é mais complexo. Por exemplo, necessitam de uma maior irrigação, de adubação, de fertilizantes, defensivos químicos, por não possuírem uma resistência tão aflorada assim quanto as não convencionais. Então, o seu cultivo ele torna-se mais complexo do que se a gente fizer o cultivo das não convencionais, que tem essa maior resistência e adaptabilidade em diferentes solos. Isso em todo o Brasil, a gente vai ver que existem punks que se adaptam facilmente de norte a sul do Brasil, devido a essa resistência. Também são fáceis de multiplicação, muitas delas dão muitas sementes que podem ser multiplicadas, que podem ser conservadas por muito tempo para serem cultivadas. Muitas das punks são espontâneas, crescem naturalmente em quintais, em terrenos baldios, no meio da plantação das convencionais. Então, são fáceis de serem encontradas comparando com as hortaliças convencionais que a gente já utiliza normalmente no nosso dia a dia. Além disso,
são excelentes fontes de nutrientes. Muitas das punks são fontes de proteína, em comparação com outras fontes vegetais, possuem uma concentração até maior, algumas punks já identificadas por pesquisas, e também são fontes de compostos bioativos. Isso se dá devido à resistência das punks. Essa resistência que ocorre nas plantas, né, que elas se adaptam facilmente a diferentes situações de estresse biótico e abiótico, é devido aos fitoquímicos que estão naturalmente presentes na planta para essa autoproteção. E quando nós consumimos essas plantas, nós também somos beneficiados com esses fitoquímicos, que apresentam diferentes propriedades funcionais já identificadas nos estudos, como antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória, imunomoduladora e várias outras que já foram comprovadas nos estudos. Então, são vários os benefícios quando a gente fala sobre as punks, né? Então é necessária essa disseminação para valorização, para que tanto os pesquisadores, quanto a população, né, como um todo, consiga identificar esse potencial das punks para serem incluídas na alimentação. Então, a partir disso, a gente vê vários pontos importantes para disseminar esse conhecimento em relação às punks, como a qualidade nutricional, as propriedades funcionais, resgate da cultura alimentar, já que muitas dessas plantas fizeram parte dos antepassados de povos originários de matriz africana, de quilombolas. Porém, ao longo dos anos, esse hábito foi se perdendo. Isso foi influenciado também pela industrialização dos alimentos, né, que passaram a ser mais consumidos, e isso tem limitado para que a gente consuma sempre os mesmos alimentos, que são os chamados convencionais. Mas quando a gente fala de punk, quando a gente vai em loco e vê nas comunidades, ainda consegue encontrar alguns agricultores tradicionais que têm, né, a plantação de punks nos seus quintais, ou que elas aparecem espontaneamente mesmo em meio à plantação daquelas que são convencionais. Outro ponto importante a ser levantado é a valorização da agrobiodiversidade, né, com o cultivo e consumo de uma diversidade de espécies vegetais, além do impacto que as punks têm para a segurança alimentar e nutricional. A gente vai ver que existe uma relação muito direta entre segurança alimentar e as punks, o uso das punks. E como conceito, nós temos que a segurança alimentar e nutricional é definida como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais do indivíduo, que aí entra saneamento básico, saúde, moradia, educação. Então, para que eu identifique que o indivíduo ele tem segurança alimentar e nutricional, ele precisa ter esse acesso regular e permanente. Não basta ter acesso ao alimento em alguns períodos e outros não, que isso não se configura como segurança alimentar e nutricional. Se a gente for para um sentido mais amplo da segurança alimentar e nutricional, nós vamos encontrar que também está baseado nas práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitam a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentável, né? Quando a gente fala do ato de se alimentar, ele não se limita basicamente à ingestão de nutrientes e à questão biológica para o indivíduo, mas vai muito além. Leva-se em consideração essa diversidade cultural, as crenças, né, a cultura local. Tudo isso se encaixa dentro do contexto mais amplo para a segurança alimentar e nutricional, que tem uma relação muito direta, muito estreita com a utilização das punks para a promoção da segurança alimentar e nutricional. O contrário disso, né, se configura como insegurança alimentar e nutricional, a que eu coloquei para rapidamente mencionar para vocês que ela encontra-se em diferentes níveis. No nível leve, o indivíduo ele tem a preocupação se vai ter acesso ao alimento ou não. No nível moderado, né, o indivíduo ele passa alguns períodos com restrição de alimentos, ou seja, ele tem alimentos uma semana, outra não, e isso não existe uma estabilidade, um acesso regular
ao alimento, chegando ao nível mais grave, né, que é a expressão mais grave, que é a fome com deficiências de nutrientes e de calorias. Então, diferente do que muita gente pensa, a insegurança alimentar e nutricional não é só chegar ao nível de fome, mas basta a preocupação do acesso a esse alimento, que aí eu já tenho, né, instalado um dos níveis de insegurança alimentar e nutricional. Então, só para apresentar este cenário de segurança alimentar versus a insegurança alimentar e nutricional, eu trouxe aqui alguns dados. O Brasil havia saído do mapa da fome, de acordo com a FAO, em 2014, porém, nos últimos 4 anos, esse assunto voltou à tona como uma preocupação nacional, voltou a ser discutido pela saúde pública. E no ano passado, a FAO publicou um documento, um relatório, em que o Brasil retorna para o mapa da fome, e isso é preocupante. Quando se trata das regiões mais afetadas, né, nós temos o Norte e Nordeste como sendo estas, e aqui no Nordeste nós temos um percentual de 22,6% de insegurança alimentar e nutricional. Trazendo para um contexto do estado da Bahia, eu trouxe para apresentar alguns dados que os mais recentes se referem à capital baiana, tendo aqui como insegurança alimentar leve 22,9%, isso em 2018. Se a gente ampliar isso para a região, né, para o estado da Bahia, os dados eles são mais antigos, porque os novos dados de pesquisas ainda não foram publicados, estão previstos para serem publicados agora em 2020, mas mesmo assim a gente já identifica, né, que tinha lá em 2013 diferentes níveis, graus de insegurança alimentar e nutricional, do leve chegando até o grave. E como ocorreu esse retorno do Brasil ao mapa da fome, a gente entende que isso só veio piorar. Estamos aguardando aí os novos dados sobre essas pesquisas de insegurança alimentar e nutricional em todo o estado da Bahia. No final do ano passado, eu participei de uma plenária no Recôncavo Baiano, juntamente com profissionais da área e produtores da agricultura familiar, justamente para a gente discutir isso, o retorno da fome, né, e como isso tem ocorrido no Recôncavo Baiano. E a partir dessa discussão, a gente chegou a algumas estratégias que podem ser implementadas para minimizar esse impacto de insegurança alimentar e nutricional, e uma delas foi a elaboração, começar hortas comunitárias com o que a gente tem disponível de espécies vegetais na localidade, especificamente do Recôncavo Baiano. Então, diante de tudo isso, a gente percebe realmente que são necessárias algumas estratégias para a promoção da saúde, da segurança alimentar e nutricional, para que o indivíduo ele tenha o seu direito de alimentação, que ele não seja comprometido, esse direito, né, que ele seja conservado, porque o direito à alimentação está na Constituição desde 2010, e com isso nós temos uma das estratégias, o cultivo e a valorização das punks, dessas espécies, das localidades. Muitas dessas localidades que a gente pode encontrar as punks, né, que elas estão disseminadas por várias partes, essas localidades estão inseridas dentro desse contexto de insegurança alimentar e nutricional. Então, com isso, a gente busca, né, como estratégia, usar esses recursos vegetais locais, visando, assim, a produção de alimentos de base comunitária, com resgate das práticas alimentares regionais, como eu falei anteriormente, né, resgatando a cultura, as crenças, trazendo isso para o prato da comunidade, e com tudo isso a gente vai atingir a melhoria do padrão nutricional destas pessoas. Diante disso, aqui na Bahia, foi formado um grupo, que é chamado Rede Punk, iniciado na UFBA, composto por acadêmicos, pesquisadores e professores, com o intuito de fazer esse resgate do material botânico, diagnosticar as punks a nível de estado, verificar aquelas que são emergentes, que já ocorre uma certa disseminação, que tem um uso mesmo que limitado,
mas que já são usadas pela população, assim como outras espécies que não têm sido valorizadas, e ampliar essa divulgação, né? Valorizando assim, colocando no prato do baiano essas espécies que têm todo esse potencial como nutriente, como compostos bioativos para ser utilizado na alimentação. Então, a Rede Punk Bahia identificou também a necessidade de incluir agricultores familiares e outras populações tradicionais do campo, né, visando essa parceria, essa troca de saberes, e também para chegar ao fortalecimento da soberania alimentar dos produtores e suas famílias, dando para esses produtores recursos, né, possibilitando que eles possam cultivar estas espécies ou, né, a partir da identificação, utilizar essas espécies na sua alimentação com esse consumo das punks, que trazem boa fonte, né, de proteínas, de vitaminas e minerais, podendo também ser uma fonte de renda adicional para as famílias a partir da comercialização nas feiras, comercialização mesmo que seja a nível local de comunidade, mas isso já gira, né, a economia, já, esses pequenos produtores já podem ter recursos para, a partir daí, ter também esse direito à alimentação, né, conservado, para que isso não seja comprometido e venha trazer danos para a saúde dos indivíduos dessas comunidades. Então, a Rede Punk Bahia fez essa exploração, né, esse estudo em loco exploratório para identificar essas diferentes espécies das punks. E para chegar ao diagnóstico destas espécies de punks, a pesquisa se iniciou nas feiras para identificar quais são aquelas espécies de punks que podem ser encontradas nas feiras. Normalmente elas são cultivadas, mesmo que em pequena escala, né, para essa comercialização local. E assim já ocorre uma certa disseminação e são usadas pela comunidade, que são as chamadas emergentes. Além disso, a Rede Punk fez também entrevistas com pessoas mais velhas para resgatar, né, essa memória da utilização de outras espécies, que são as silvestres e rudimentares, que muitas vezes são obtidas pelo próprio consumidor, plantadas nos quintais das casas ou que crescem em meias plantações e acabam sendo utilizadas, né, nas preparações culinárias em casa, dessas populações mais originárias, mais tradicionais. Porém, essas espécies, elas não chegam até as feiras, elas não são comercializadas e não foram encontradas, identificadas nas feiras livres dessas comunidades, dessas cidades, onde a Rede Punk fez essa pesquisa exploratória. Então, como diagnóstico, né, a Rede Punk apresenta algumas emergentes, aqui eu destaquei 5 delas, como língua de vaca, coentro da Índia, melão coalhada, taioba e caxixe. Para mim, algumas delas são novas, eu sou potiguar, não sou baiana, então essas plantas eu não carrego na minha cultura alimentar, no meu hábito alimentar, e para mim muitas delas está sendo um conhecimento novo e que eu estou encantada com essa diversidade de espécies que o estado da Bahia tem quando se trata de plantas com potencial para alimentação. Foi encontrado também a taioba como sendo emergente. Essa punk, ela é encontrada em todo o Brasil, de norte a sul, ela é nativa do Brasil. Como silvestres, o grupo Rede Punk identificou beldroega, bredo, vinagreiras e orapronóbio. São plantas perenes, ou seja, permanentes, plantas que crescem espontaneamente, porém que são pouco valorizadas e assim, né, não são utilizadas. Oropronobis eu conheci em São Paulo a partir do contato com uma mineira, e quando eu cheguei aqui na Bahia me deparei novamente com essa punk. A gente encontra a Oropronobis no campus que eu trabalho, mas mesmo assim ela não tem sido aproveitada, não tem sido explorada, valorizada para a alimentação. A Rede Punk também fez um retrato, né, da distribuição geográfica e uso das punks no estado da Bahia. Eu peguei 3 pontos de diferentes localidades, com diferentes climas e solos, para a gente conseguir identificar essas punks, né, nessas determinadas localidades do mapa. E a primeira delas é a Chapada Diamantina,
Lá, o grupo encontrou palma como sendo utilizada na culinária já, né? Assim como a batata da serra. Só lembrando que a palma, além dessas raquetes, né? Que são utilizadas para alimentação, ela também dá frutos, que é o fruto da Índia, que é comercializado na Europa, encontrado facilmente na Itália, para ser comprado e consumido. Porém, aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse hábito de consumir o figo da Índia, que é o fruto da palma. Além destas, também se encontrou alguns frutos, como mucugê e cambuí, que são utilizados principalmente para a produção de licor. Aqui eu apresentei só 4, mas o grupo Rede Punk Bahia menciona que a Chapada Diamantina tem uma riqueza ainda a ser explorada de punks, né, com o potencial para ser utilizados na alimentação. Outro ponto do mapa que eu peguei para apresentar refere-se ao litoral sul. Lá no sul da Bahia tem a Rede Punk Sul, que está também em parceria com a Rede Punk aqui de Salvador, em prol dessa disseminação das punks, né, para a valorização, e eles identificaram algumas outras punks que são específicas dessa localidade do mapa da Bahia, do estado, e uma delas foi a araucária, com a utilização de brotos e sementes, que para mim também é uma novidade, a taioba, né, que eu já havia mencionado, palmito da pata de elefante, assim como a vinagreira ou hibisco, que se utiliza no sul da Bahia, nas preparações, as folhas e as flores. Caminhando mais nesse mapa, eu apresento aqui algumas das muitas punks, né, que são encontradas no recôncavo baiano, a maioria de crescimento espontâneo, de acordo com o documento apresentado pela Rede Punk Bahia, e lá identificou-se caruru, mandacaru, araruta, que se utiliza a farinha, ora pronobis e também beldroelga como sendo de crescimento espontâneo, né, são plantas silvestres. Um outro documento bem importante que eu encontrei nessa minha busca, né, para explorar o que a Bahia tem de potencial para ser colocado no prato, são 2 cartilhas que foram publicadas agora, em janeiro de 2020, e essa publicação foi uma parceria entre o Projeto Bahia Produtiva e a AVP, que a AVP é conhecida a nível nacional, devido ser criação de uma pesquisadora, nutricionista e também da área de alimentos funcionais, a Valéria Pascoal, e juntos eles elaboraram esse documento, né, visando a produção e consumo direto de punks e produtos da biodiversidade regional e também com o intuito, né, visando essa segurança alimentar e nutricional. E dentro desse documento, a gente encontra essas diferenças entre as espécies que são encontradas na Bahia, em todo o estado da Bahia, informações relacionadas à punk, como eu coloquei aqui, para mostrar para vocês sobre a punk, como plantar, como cuidar e colher, como usar, né, quais as preparações que podem ser feitas a partir da punk, assim como os aspectos nutricionais, né? Essa punk é fonte de quais nutrientes e de quais compostos bioativos e quais são os benefícios para o organismo humano a partir do consumo. Então, achei o documento bem explicativo, excelente para ser disseminado para a população, para que se chegue a esse entendimento, né, e valorização das plantas alimentícias não convencionais. Então, esses documentos que foram publicados agora em 2020 também trazem outras punks que são encontradas em todo o estado da Bahia, como a chaia rica em potássio e cálcio, feijão mangalô, fonte de proteína com teor mais elevado do que outros feijões que já são convencionais da nossa alimentação, espinafre da Índia, né, que tem fitoquímicos, vitaminas e minerais, a araruta, fonte de fibras, de amido resistente, que contribui para a saúde do intestino, que já foi inserido na merenda escolar do Recôncavo Baiano, assim como almeirão, rico em potássio e cálcio, com teor mais elevado do que a banana quando se trata de potássio, e o mangarito, rico em potássio, cálcio e ferro.
Aqui são apenas algumas das punks encontradas nesses 2 documentos, nos e-books, né, que foram elaborados a partir da VP e do projeto Bahia Produtiva. E se a gente pesquisar, né, sobre essa utilização das punks, o que tem sido utilizado aqui na região da Bahia, no estado, nós vamos encontrar algumas partes de plantas que já fazem parte de preparações do baiano no interior da Bahia. Isso eu já consegui identificar no recôncavo baiano, como o coração da bananeira, que eu já mencionei, as folhas de cenoura e batata doce, além do maracujá do mato, né, que também é um fruto que está em expansão aí, o seu conhecimento vem sendo disseminado e ele vem sendo utilizado. Esses projetos, tanto a Rede Punk Bahia quanto a Bahia Produtiva, né, identificaram a necessidade de uma maior comunicação com a população para estreitar esses laços, né, e como ferramentas estratégicas para essa disseminação, eles perceberam que esse contato promove um vínculo das punks com a memória afetiva das populações, e isso facilita a disseminação da informação relacionada às punks. Também perceberam a necessidade da realização de encontros, tanto para a troca de saberes, como também para a troca de mudas e sementes para serem cultivadas, e também apoio a hortas comunitárias, divulgação do tema em espaços educativos, com palestras, nas escolas, nas comunidades, bem como a elaboração de guias e livros de receitas. Se a gente fizer uma pesquisa para encontrar documentos relacionados às punks, vamos encontrar diversos, aqui eu coloquei alguns, que são os e-books lançados agora em 2020, Manual de Hortaliças Não Convencionais, Plantas Alimentícias Não Convencionais do grupo, né, Rede Punk Bahia, Guia Prático de Punk. Nós vamos encontrar uma variedade de documentos para a disseminação desse conhecimento e da importância das punks para a alimentação. Então, como propostas para disseminar as punks, esses documentos trazem que uma delas é a horta escolar, a implantação da horta escolar. Aqui tem imagens de uma horta escolar do interior de São Paulo, em que iniciou em 2017, e em outubro de 2017, em fevereiro de 2018, a gente já consegue identificar aqui, né, um verde expressivo, né, essa disseminação pelo terreno, feito por parte das punks que foram cultivadas, que foram plantadas. Nesse guia aqui, que traz essa proposta da implementação da horta escolar, ele também menciona alguns desafios para que isso venha ocorrer de forma efetiva. Precisa ter um apoio dos gestores e servidores que estão envolvidos diretamente com a alimentação, com a merenda escolar, capacitação continuada do nutricionista e também dos cozinheiros e todos os envolvidos nas preparações, para que essas plantas estejam incluídas como ingrediente das preparações, assim como desenvolver estratégias de comunicação em todos os espaços da escola, desde a horta até o prato, favorecendo o reconhecimento e identificação da punk como alimento, né? Então, essa punk, ela tem que estar tanto na horta quanto no prato do aluno, para que possa se identificar que essas plantas são utilizadas, podem ser utilizadas como alimento. Outras propostas para essa disseminação são as rodas de conversa, né, para fortalecer esse vínculo das instituições de ensino com a comunidade, essa troca de saberes que facilita muito a disseminação desse conhecimento acerca das plantas alimentícias não convencionais, além do apoio às hortas comunitárias, né, com o cultivo das punks por parte da população. Então, gente, foi isso que eu trouxe para vocês, né? Eu espero que eu tenha plantado aí uma sementinha, né? De, pelo menos, de dúvida, para que a gente possa buscar mais sobre esse potencial das punks, principalmente das punks aqui do estado da Bahia, né? Diante da minha pesquisa, eu pude identificar que tem muito a ser explorado ainda, e a Bahia tem uma riqueza de espécies que tem esse potencial de inclusão na alimentação, que podem estar no prato dos baianos e enriquecer em todos esses pontos que a gente mencionou durante essa palestra. E para concluir, eu quero agradecer, né,
por esse tempo aqui de palestra. Deixo aqui o meu e-mail para quem tiver interesse em receber o material ou outras informações relacionadas às PANCs, pode me mandar e-mail. E quero deixar uma frase também: as respostas estão na natureza, faltam boas perguntas, né? Então, que possamos refletir sobre essas respostas, né, já que elas estão na natureza, e que possamos juntos encontrá-las, né, para melhoria, tanto da segurança alimentar e nutricional das populações, né, como também da participação na economia em todos esses aspectos que eu mencionei aqui. Muito obrigada e continuem aproveitando o evento.